Obrigado, Sr. Presidente. Dizer, em primeiro lugar, que o entendimento que o CDS teve na Conferência de Líderes era que fazia todo o sentido, e foi o apelo que deixou o PSD, que fazia todo o sentido não iniciar uma discussão sem haver uma votação. E, portanto, achávamos mais prudente esperar pela próxima semana e fazer em conjunto a discussão seguida de votação. Mas, contudo, veremos como será o processo hoje. Em matéria da taxa municipal de proteção civil, ficou sempre claro qual era o entendimento de todas as forças políticas, que, excetuando algumas interpretações do Bloco, se mantiveram coerentes até o dia de hoje. O CDS votou contra a criação da taxa municipal, desde o seu início, com argumentos que fundamentaram, na essência e forma, a decisão que o Tribunal Constitucional viria a validar. Ultrapassada a que está a incompreensível teimosia de Medina em aplicar um imposto encapotado e a vontade deste devolver os valores cobrados, estamos hoje a discutir, novamente, se há lugar ao pagamento de juros indenizatórios. Poder-se-á pensar que será a teimosia daqueles que sempre defenderam a inconstitucionalidade da taxa, mas não. Trata-se de ressarcir os municípios do que lhes é devido por direito. Vale a pena recordar, em síntese, como recentemente o CDS fundamentou numa proposta para que os juros sejam universalmente pagos e que foi apresentada através da moção 16 de 2018, na sessão de Câmara de dia 16, e onde se poderá ler que o acordo do Tribunal Constitucional não se pronunciou quanto aos efeitos concretos da decisão proferida, designadamente quanto à devolução dos valores pagos pelos municípios e respectivos juros. Nesse sentido, foi solicitado parecer ao Departamento Jurídico da Câmara, parecer com o número 126 deste ano, e, entretanto, já distribuído aos grupos municipais. O CDS analisou a fundamentação do mesmo e tem uma opinião distinta. Face a uma interpretação contrária ao não pagamento de juros indenizatórios, o CDS apresentou uma moção, votada em sessão de Câmara, e que sustentava a sua posição. E essa posição é clara. As decisões do Tribunal Constitucional que declarem em fiscalização abstrata a inconstitucionalidade de uma norma têm a força obrigatória geral, isto é, vinculam todos os órgãos constitucionais, todos os tribunais e todas as entidades administrativas e têm valor normativo para todas as pessoas físicas e coletivas juridicamente afetadas nos seus direitos e obrigações pela norma declarada inconstitucional. A obrigatoriedade desta decisão determina que, no seu cumprimento, todos os municípios sejam tratados de igual modo, independentemente de terem ou não impugnado a liquidação da taxa agora declarada inconstitucional, sob pena de violação do princípio de igualdade consagrado nos artigos 13 e 276 da CPR e no 6 do CPA. O pagamento de juros indenizatórios nos casos em que não houve reclamação ou impugnação judicial das liquidações da taxa de proteção civil não constitui um pagamento indevido, mas sim a juros devidos por uma cobrança, ela sim, ilegal, porque inconstitucional. O não pagamento de juros indenizatórios a todos os sujeitos passivos da taxa municipal consubstancia uma situação de enriquecimento sem causa a favor do município. As autarquias locais são civilmente responsáveis por ações ou omissões praticadas no exercício das funções e por causa desse exercício de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem. Ora, a moção do CDS, com estes princípios e com esta fundamentação, foi rejeitada em Câmara por uma maioria alargada do PS, do Bloco, do PSD e dos Independentes, tendo apenas o voto favorável do CDS e do PCP. Os restantes eleitos entenderam aprovar uma moção subscrita pelo Bloco e PSD para que fosse solicitado parecer à PGR antes de qualquer decisão definitiva sobre o pagamento de juros e um eventual pagamento. Portanto, um eventual pagamento. Parece-nos evidente que não cabe à Procuradoria-Geral da República a emissão de parecer para o presente enquadramento, pelo que a proposta apresentada é extemporânea, errada e mais um bloqueio ao devido pagamento dos juros, como o CDS defende desde a primeira hora. O PSD apresenta-nos hoje uma recomendação a solicitar exatamente o contrário daquilo que apresentou em Câmara. Ou seja, perante dois documentos, um defendia a devolução de juros e outro protelava a decisão, o PSD decidiu votar contra a devolução imediata dos juros, unindo-se ao Bloco nesta matéria. Ainda que seja apenas 10 dias depois, é bom ver que o PSD na Assembleia Municipal, e distingo, obviamente são órgãos diferentes e são pessoas diferentes, é bom ver que o PSD aqui mantém a sua posição e retorna àquilo que foi a sua posição desde o início nesta Casa. É um bom sinal. Ainda assim, sendo inquestionável a posição que o CDS defende, a que existe lugar ao pagamento de juros indenizatórios, a todos aqueles que pagaram uma taxa inconstitucional, o CDS também entende que, contrariamente à moção que apresentámos em sede de Câmara, a recomendação do PSD está pouco fundamentada do ponto de vista jurídico. Contudo, a mesma é reforçada pela recomendação que hoje foi distribuída pelo PSD e que visa remeter uma minuta de reclamação para reforçar os direitos dos municípios. Devo dizer que, obviamente, nós já falamos da Conferência de Líderes, mas gostaríamos de encontrar uma solução mágica para este problema e nós quisemos dar o nosso contributo quando apresentámos uma moção que resolveria, no nosso entendimento, e que não se baseava ou fundamentava naquilo que o Bloco tem dito, que é na Constituição. Fomos mais além, fomos à Lei Geral Tributária, fomos ao CPA e a outros normativos legais para defender este pagamento na íntegra. Dizer também que, quanto ao ponto 2 da parte deliberativa e também no quadro das normas tributárias e contratuais do Estado, não acompanhamos porque entendemos que o município deve efetuar um encontro de contas quando existem dívidas do contribuinte à Câmara em execução fiscal.
Mas pasme-se a proposta do Bloco, que hoje foi apresentada, que protela mais uma vez a decisão de pagamento de juros. Em Câmara pediram um parecer, e foi aprovado pelas esquerdas e pelo PSD. Aqui pedem que se emitam pareceres, que sejam solicitados pareceres a várias entidades. Portanto, protelar a ajudar aquilo que era a burocratização que a Câmara queria colocar neste processo. Depois também foi discutida na Conferência de Líderes, e algo que nos deve preocupar e termos em conta, que é a questão da responsabilidade financeira reintegratória neste caso. E, portanto, aquilo que o Tribunal de Contas pode vir a aduzir aos eleitos. É algo que temos de ter em conta e que esperemos que um parecer, que já foi solicitado pela Sra. Presidente, venha a cautelar. Não só esta matéria também, mas sobre os artigos que foram invocados pelo PSD sobre a Lei Geral Tributária, que também o CDS também já apresentou. Portanto, parece-nos correto e ponderado que a votação, pese embora já tenhamos começado esta discussão, que a votação não seja feita hoje, para podermos também avaliar aquilo que foram não só os documentos hoje apresentados pelo PSD, mas também pelo Bloco, pelo PS e pelos os independentes. Depois de dizer, em suma, Sr. Presidente... Desculpe, é que terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Eu vou utilizar o do MPT. O tempo de quem? Do MPT. Muito bem. Muito obrigado. Em suma, Sr. Presidente, deixar aqui a nossa posição, até vamos ter aqui um interregno à partida de uma semana entre discussão e votação, que não nos parece muito salutar. Dizer, em suma, qual é a posição do CDS. Foi aplicada uma taxa que não passava do imposto encapotado. A criação da taxa foi aprovada pelo PS, pelos independentes e pelo PAN. O CDS votou contra, fundamentando-se naqueles que são os argumentos apresentados posteriormente para o Tribunal Constitucional declarar a sua inconstitucionalidade. Depois da teimosia de Medina, criticámos a sua ideia de criar um balcão municipal onde os lesados teriam de se dirigir para serem ressarcidos de algo cobrado indevidamente. Cedo, a Câmara percebeu que a burocratização de um processo já atabalhoado não merecia mais entraves e ruído junto aos municípios. Não deixa de ser caricato que, a par da máquina tributária estatal, se queira ser forte com os fracos e fraco com os fortes. Afinal, quando devemos ou nos atrasamos num pagamento, o Estado e as autarquias cobram juros imediatos. Quando se trata do contrário, o equilíbrio da balança é sempre inimiga do cidadão contribuinte. Sr. Presidente, sobre este processo, e muito já foi dito, terminava dizendo que, pese embora haja necessidade de melhorar a fundamentação das recomendações hoje aqui apresentadas, o CDS manterá a sua posição de que há lugar a pagamento de juros indenizatórios. Defendemos o princípio geral de ressarcimento pelo pagamento da prestação de vida. Defendemos o princípio da proibição do enriquecimento sem causa, neste caso da Câmara. Defendemos o princípio da boa-fé administrativa para que os municípios não sintam que são punidos e que a Câmara não está ao seu lado. E poderíamos invocar ainda mais princípios para defender o pagamento de juros. Os princípios de legalidade, os princípios de justiça, imparcialidade, igualdade, proporcionalidade, do respeito pelos direitos e deveres dos administrados, da prossecução do interesse público, da boa administração, da repartição equitativa dos encargos públicos, da boa-fé e da proteção da confiança consagrados, quer na Constituição, quer no Código de Procedimento Administrativo. Os direitos e obrigações não são apenas legítimos dos contribuintes para o Estado. O inverso tem, certamente, maior legitimidade e carga simbólica pelo exemplo de quem nos governa deve dar. Para o futuro, façamos um sério debate sobre as necessárias alterações à Lei Geral Tributária para que não existam lacunas como aquela que nos remete para esta discussão da legitimidade, responsabilidade e ressarcimento. Mas, acima de tudo, e esperando que o PS tenha percebido que um serviço de proteção civil não pode ficar dependente de receitas voláteis, o CDS manifesta a sua disponibilidade para, de forma consensual e alargada, e o Sr. Presidente da Câmara já deixou aqui esse repto em dezembro, quando foi declarada a inconstitucionalidade da taxa municipal de proteção civil, que possamos discutir o futuro estratégico e operacional de um serviço essencial como a proteção civil e, como disse, que não pode ficar dependente de receitas voláteis. Muito obrigado.